Olá, Cris. Olá, Gerry. Olá, ouvintes da Rádio Noroeste. Aqui quem fala é o Walter Pomar, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, que toda semana faz um comentário sobre o mundo, a América Latina e a política externa do governo brasileiro aqui na Rádio Noroeste. Meu comentário de hoje é dedicado à aposta que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo, aposta com as nossas vidas. A aposta que ele está fazendo tem uma relação com a política externa do governo brasileiro. E é isso que eu vou tentar demonstrar. No dia 24 de março, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento à nação. E a essência desse pronunciamento foi dizer que nós não devemos fazer quarentena, que os governadores e prefeitos que estão adotando medidas radicais para impedir o contágio estão errados e que, ademais, a pandemia de coronavírus não passa de uma gripezinha. E no dia 25 de março, numa entrevista coletiva, o presidente Jair Bolsonaro voltou à carga. Disse que essa história de quarentena é um desastre, porque para a economia do país, faz com que os trabalhadores percam seus empregos e seus salários, faz com que os autônomos não consigam mais vender e não consigam renda, faz com que os servidores públicos sejam ameaçados de ter corte na sua remuneração. Esse caos na economia vai ser aproveitado pela esquerda para tentar derrubar o Bolsonaro, e com isso a democracia no Brasil vai sofrer uma interrupção. Moral da história: segundo o Bolsonaro, a pandemia vai matar algumas pessoas, mas o caos na economia é muito mais perigoso. E se a gente fizer a quarentena, nós vamos ter o vírus e o caos. Claro que o presidente Bolsonaro faz demagogia. Ele sabe muito bem que os ricos têm como se tratar, têm como se cuidar. Quem não tem como se tratar nem como se cuidar, a não ser que o Estado ajude, são exatamente os trabalhadores, a quem o Estado brasileiro deveria garantir, durante o tempo que a crise durar, água, luz, gás, garantia de que ninguém vai ser expulso da sua casa por não conseguir pagar aluguel, emprego garantido, salário garantido e uma renda emergencial para aquelas pessoas que não têm fonte de renda, ou porque estão desempregadas, ou porque são autônomas. Bolsonaro sabe disso, sabe que essas pessoas são as mais atingidas pela crise, aquelas que, se o Estado não ajudar, vão ter que se expor à contaminação. Mas qual é a aposta do Bolsonaro? A aposta do Bolsonaro é em Trump. Ele disse na entrevista, e tem dito em outros locais, que o governo dos Estados Unidos tem a mesma política que ele, Bolsonaro. E mais, diz que o governo dos Estados Unidos teria a fórmula para conter a expansão do vírus. Cita um medicamento que seria usado contra a malária e que teria êxito no combate à expansão do coronavírus. Essa é a aposta que Bolsonaro faz. Ele está seguro de que o governo dos Estados Unidos está no caminho certo e que o governo dos Estados Unidos já tem a solução para o problema, e por isso ele joga com as nossas vidas. Bolsonaro pode estar correto? Será que o governo dos Estados Unidos está fazendo a coisa certa? Será que eles já têm o medicamento e vão fornecer esse medicamento para todo mundo, inclusive para o Brasil, muito rapidamente, a tal ponto que não haverá dano à população brasileira? Duvideodó. Salvo se tem razão aqueles que falam que esse vírus
foi fabricado em laboratórios dos Estados Unidos, salvo nessa hipótese, que portanto os Estados Unidos já teriam um antídoto. Não é possível, por maior que seja a capacidade científica, tecnológica e industrial dos Estados Unidos, não é possível apostar a vida dos brasileiros nessa hipótese. O correto é fazer aquilo que a imensa maioria dos países do mundo está fazendo: quarentena social. Garantir que as pessoas sobrevivam durante várias semanas sem sair às ruas. Para isso, é preciso ter na presidência alguém comprometido com a vida e não com a morte. No fundo, Bolsonaro talvez não saiba, mas o seu discurso emulou o discurso que um general espanhol fez frente a um grande pensador chamado Miguel de Unamuno. O discurso do general foi muito curto, se resumia a duas frases: viva a morte, abaixo a inteligência. Bolsonaro talvez não saiba, mas ele reencarnou esse general espanhol. Termino por aqui meu comentário e espero encontrar todos os ouvintes e todas as ouvintes vivos, sãos e sem Bolsonaro na próxima semana.